que está vendo esse vídeo. Prazer, me chamo Paulo, sou membro da Struct, né, da diretoria de projetos, e fiquei responsável por passar para vocês aqui no trainee React. No caso, vão ser duas aulas de React. Essa primeira aula ela vai ser mais introdutória, mais simples, só para introduzir conceitos, ideias, o que que é isso que eu estou falando, né, o que que é o React, como é que ele se relaciona com Next, TypeScript, enfim. Só para contextualizar, né? Vocês começaram o trainee vendo assuntos mais teóricos, tipo conceitos web, banco de dados. Depois partiram para HTML, CSS e Figma. Figma que serve para você projetar como é que seu site vai ficar, né? Para prototipação. HTML e CSS que a gente vai utilizar aqui com o React. Aí vocês viram a linguagem também TypeScript, né? Que é uma extensão da linguagem JavaScript. E a gente vai adotar o TypeScript no nosso framework de desenvolvimento, né? No Next. No Next que utiliza o React. Vou explicar isso melhor, tudo vai fazer sentido agora. Eu fiz um esquemáticozinho aqui para a gente entender o que é o React, como é que se relaciona com o Next e tal. Para começar, o React ele é uma biblioteca de JavaScript. É uma biblioteca que serve para a gente construir UI, interfaces de usuário. Ou seja, é uma biblioteca de JavaScript para a gente fazer o nosso front-end do nosso site, né? Apesar de ser de JavaScript, ele também suporta TypeScript, tá? Então a gente vai utilizar o TypeScript para codar com o React. E como é que a gente constrói nossa UI, nossa interface de usuário com o React, né? Como é que ele funciona? Por meio de componentes. Componentes são parcelas, frações do meu visual do meu site, da minha UI, que vão compondo um todo e uma própria página pode ser um componente. Como assim, né? Deixa eu tentar explicar aqui melhor. Eu peguei esse site aqui de exemplo, que é um meu cardápio, né? Um cardápio digital aqui. Essa navbar aqui, essa barrinha de navegação, ela é um componente. Esse meu botão, ele também é um componente que está dentro da minha componente navbar. Aqui, se eu descer aqui fica mais claro também, né? Cada cardzinho desse aqui, cardápio digital, Mia, sua assistente, pedido na mesa, cada cardzinho desse aqui é um componente. Eu tenho um componente aqui maior que está englobando esses meus 4 cards, tipo um container, então esse aqui também vai ser um componente. Essa seção com esse meu header aqui, né? Com esse meu título, descrição, mais esse container de 4 cards, tudo isso aqui também é um componente. E a minha própria página, ela também é um componente. Então, com o React, a gente constrói componentes que podem ser desde botões até toda uma página de uma aplicação para a gente poder ir formando a nossa UI, nossa interface de usuário. E como é que é no código, né? Como é que é a sintaxe para a gente fazer esses componentes no código? A gente já viu o que eles representam visualmente, né? No código, eles são funções que a gente vai escrever em TypeScript que retornam marcação e são renderizadas na web. Marcação vocês já viram lá quando vocês viram HTML, né? Aquelas tags ali é marcação, né? HTML é uma linguagem de marcação. Então a gente vai criar as nossas próprias marcações. É como se a gente estivesse fazendo as nossas tags personalizadas, sabe? Aí vai ter que, tipo, ter como diferir, né? As tags do HTML elas vão começar com letra minúscula e as tags que você criou com React elas vão começar com letra maiúscula. Isso vai fazer mais sentido também quando a gente for codar mais pra frente e tal. E o que é esse JSX que eu botei aqui, né? JSX, quando vocês forem abrir um projeto, alguma framework, ou um projeto que não seja framework, que esteja utilizando essa biblioteca React, vocês vão ver que vão ter vários arquivos nesse formato aqui, .jsx. Esses arquivos é para estar explicitando que ele está construindo um componente utilizando o React. Ou seja, ele tem uma sintaxe específica de formulação de uma função que retorna uma marcação utilizando o React. Então, quando você vê no seu projeto arquivos do formato .jsx, é para explicitar, beleza, ali está sendo criado então um componente em React. Só que como a gente está codando em TypeScript, na verdade nossos arquivos eles vão ter formato .tsx. Então a gente vai construir esses arquivos e vai utilizar como é que a gente vai construir eles na nossa aplicação. Beleza, e como é que entra o Next aqui, né? O Next ele é uma framework, ou seja, ele é mais que uma biblioteca. Ele tem uma estrutura de pastas definida, ele tem algumas configurações específicas, sistema de roteamento, diversas coisas que ele tem para a gente construir nosso site, né, para desenvolvimento web. E o Next ele utiliza a biblioteca React para construir as suas UIs, né? Aqui a gente tem um site, né, com as documentações e mais algumas informações dessas duas ferramentas. O React ele está falando aqui, né, que é uma biblioteca para web e native. Native aqui ele está falando de aplicativos mobile. Então ele é uma biblioteca para web e native para a gente construir UIs, né? Aqui tem o site do Next. Deixa eu vir para cá. Aí aqui ele fala, né, que o Next é uma framework para desenvolvimento web que utiliza o React, utiliza a biblioteca React.
Beleza, então a gente conseguiu aqui introduzir os conceitos. Agora vocês já sabem o que que é o React, o que que é o Next. Se ficou meio confuso, esse meu diagramazinho aqui ele vai fazer mais sentido na hora que a gente for codar. Então vamos lá, né? Vamos codar. Primeiro, deixa eu abrir aqui o terminal. Acho que eu tô com dois terminais abertos. Nossa, eu tô com três terminais abertos. Que maravilha, beleza. Beleza, vamos criar aqui o nosso repositório em Next, né? E para a gente conseguir codar em React. Como é que a gente cria esse repositório? Na própria documentação do Next, a gente tem um comandozinho para isso, né? Se vocês virem aqui em Docs, é, installation, aí ele vai ter esse comandozinho aqui, npx create next app. Aí esse latest que aqui é para especificar que a gente quer a última versão do Next, né? Então, beleza, vamos copiar aqui e vamos colar. E vamos criar então o nosso repositório de Next. Aqui ele vai pedir o nome desse meu projeto, né? Vou colocar aula React 1. Ele fala se eu quero usar ou não o TypeScript, ou sim, eu quero usar TypeScript. Você vai marcar que você não quer usar ESLint, não quer usar tailwind CSS, você quer usar o diretório source e você não quer AppRouter. Aqui também não. E beleza, ele vai criar aqui então o nosso projeto em Next. Mas que ele já está falando aqui, né? Instalando dependências. Ele já está falando aqui que ele está instalando o React, né? A biblioteca que a gente vai aprender aqui agora. E instalando também o TypeScript, que é a linguagem que a gente vai utilizar. Beleza, criou aqui o repositório. Vamos então entrar nele, abrir aqui no VS Code. E ok. Vamos primeiro só entender algumas coisinhas aqui de forma bem rasa do que está nesse repositório, né? Esse tsconfig aqui, .json, é para configurar como é que o TypeScript vai atuar no nosso projeto. Então aqui a gente tem algumas opções de configuração do compilador do TypeScript, por exemplo, esse target aqui é para falar para qual versão do JavaScript eu quero que o meu TypeScript compile. Aqui são quais arquivos eu quero que o meu TypeScript ele haja, sobre quais arquivos ele quero que ele haja. E esse exclude aqui é para quais arquivos do meu include eu quero que ele não haja. Beleza. Aqui eu tenho um readme, né, para descrever o projeto. Package.json é um arquivo que tem as dependências e scripts do meu projeto. Então aqui como dependências a gente já tem instalado o React, Next, que é da framework, o TypeScript, que é o superset que a gente vai utilizar para codar. E esses scripts aqui são comandozinhos que a gente vai rodar no terminal. Então, por exemplo, quando eu rodar esse dev, ele vai estar executando isso aqui, next dev, que é para rodar o servidor da minha aplicação. A gente vai fazer isso mais tarde. Aqui são configurações do Next. Aí esse ponto git ignore aqui é para a gente avisar para o Git quais arquivos eu quero que não sejam subidos para o meu repositório no GitHub. Então quais arquivos é para o Git ignorar, sabe? Esse public aqui a gente vai armazenar ícones, imagens, arquivos estáticos para nossa aplicação, backgrounds e tal, que você vai chamar na sua aplicação mesmo. E aqui no source é onde está a nossa aplicação de fato. Por que quando eu fui criar o meu projeto, eu falei que eu queria esse repositório source aqui, né? Justamente para a gente separar o que é da nossa aplicação e o que são arquivos de configuração. Então, isso aqui são arquivos de configuração, né? STSconfig.json, nextconfig, enfim. E aqui no source a gente tem as páginas da nossa aplicação, a nossa API e os nossos estilos das nossas páginas. Então aqui está a nossa aplicação de fato. Ele já vem com a página aqui feita só para demonstração de como o Next opera. Então aqui já tem uma página construída, né? Um componente React que ele já fez aqui. Se a gente rodar o servidor, aí como é que roda o servidor para a gente rodar nesse nosso site, né? Você vai rodar npm run dev. Aí ele vai rodar aqui o servidor. Ele vai rodar nessa URL aqui, né? Ele está rodando localmente, então. Aqui é o endereço IP local da sua máquina. Aqui é a porta que ele está rodando, na porta 3000. Se a gente ver Ctrl e clicar aqui, ele vai abrir. Esperar ele carregar. No seu tempo, campeão. Aí. Beleza, essa aqui é a página que é implementada quando a gente cria o nosso repositório, né? Só para demonstração de como o Next opera. Uma página bem bonitinha, né? Aqui eu vou fazer, não vai ficar tão bonitinho assim, mas tudo bem. Aqui são os links de redirecionamento. E beleza, vamos agora dar uma zerada nesse meu repositório aqui, né? Vamos dar uma limpada para a gente poder mexer nele
e aprender sobre o React. Deixa eu deixar rodando o servidor mesmo. Só que vamos dar uma limpada aqui. Primeiro, vamos excluir aqui essas imagenzinhas aqui. A gente não vai precisar delas. Exclui, beleza. A minha API aqui, a gente vai construir a API depois, então não precisa disso aqui também. Esses estilos globais a gente pode tirar. Esse estilo aqui da minha homepage a gente também pode tirar. Aqui vamos tirar toda essa minha página que a gente fez aqui. Então tira aqui. Vamos trocar aqui o título da minha aba para aula React 1. Vamos retornar só um H1 com Hello World. Beleza. Virei analfabeto. Vamos tirar aqui essa fonte, essa imagem, isso aqui, esse class name. E beleza, deixei aqui o meu repositório peladão, né? Nu. Ele não tem nada agora, né? Se a gente vier aqui, você vai ver que ele tá aqui. Até a utilização dele tá padrão, né? Com aquela margenzinha que já vem padrão com o CSS. Vamos editar isso aqui então aqui no... Esse globals.css é para a estilização global da nossa aplicação, tá? Então aqui são os estilos globais. Aqui eu vou definir que eu quero... Ou seja, vai afetar... Só para explicar de novo, né? Ou seja, isso aqui vai afetar todas as minhas páginas que eu fizer na minha aplicação, tá? Já, por exemplo, esse home.module.css, ele vai afetar só a página em que eu importar os estilos que eu escrevi aqui. Então eu vou criar aqui alguns estilos em CSS, aí eu vou chamar ele no arquivo da minha página, tá? Aí sim ele vai afetar. Já esse globals.css, tudo que eu escrever aqui automaticamente vai afetar a minha aplicação como um todo. Então eu vou definir aqui já que eu quero uma margem 0, que eu quero um padding de 0 também, box size em border box, eu quero um overflow x igual a hidden. Beleza? Se a gente vem aqui, agora está com os estilos padrões também. Vamos fazer uma coisa aqui só para ficar mais bonitinho também, porque eu gosto de paletas escuras, sabe? Então vamos colocar aqui um background color. Vamos colocar aqui RGBA, aí 0, meu Deus, 0, 0, e aqui vamos colocar um 0.85. Para color da nossa fonte, vamos colocar um azul. Pronto, que eu acho que assim fica melhorzinho para ver. Vamos colocar também uma fonte family. Vamos decidir qualquer um, pode ser essa aqui mesmo? Vamos ver, aí. Ok, então aqui eu já zerei aqui todos os meus estilos, zerei aqui meu repositório, ele tá peladão, bem bom pra gente mexer e aprender aqui agora sobre React, né? Então vamos lá, vamos começar falando só de forma rasa agora dessa minha pasta source, né? Eu já vi que aqui são os arquivos de configuração que a gente tem no nosso repositório. E o que tem nesses sources aqui, né? Ele vai ter, por exemplo, essa pasta aqui, pages, onde vão ter as páginas da minha aplicação. Aqui eu não vou criar páginas, não vou criar rotas na minha URL também para acessar várias páginas no mesmo site. Eu vou mexer tudo na homepage, porque essa parte de roteamento de páginas vai ser na aula de Next, que é depois das minhas aulas de React. Aí lá vocês vão aprender. Aqui também tem esses styles, que é para armazenar os estilos, que é o meu código CSS que eu vou chamar nas minhas páginas, né, para afetar as tags que eu vou criar, os meus componentes que eu vou criar com React. Só para explicar um pouquinho, né, esse app document index, bom, esse index aqui é justamente a minha homepage, tá? Então, aqui ele está se referindo à minha URL, aqui vai ter o domínio do meu site, né? E ele está se referindo a esse aqui, né? A esse barrinho aqui. Então, essa é a minha homepage. É só o domínio barra. Tipo, geralmente quando você entra em algum site, né? As páginas dele você vai mudando de rotas. Então, por exemplo, nesse meu cardápio aqui, essa é a homepage. Quando eu vim aqui em soluções, ele mudou a rota, né? Ele acrescentou esses soluções aqui. Unidades, ele acrescentou esse unidades aqui. Esse meu index aqui, ele está se referindo à minha homepage, então ele tem só o domínio do site, barra e mais nada. Tá? Então esse é o meu index aqui. Aí como você criar as rotas, né? Como é que você cria no seu domínio do seu site? Aí você vai criar uma rota, sei lá, login.
Aí se vocês vão aprender na aula de Next, não é comigo. Então o index aqui é a minha homepage. Aí esse app, esse document, é para configuração de como vai ser renderizado as minhas páginas. Então, por exemplo, aqui no app, eu estou fazendo aqui, eu vou explicar melhor a sintaxe de como fazer um componente React, mas aqui vocês vão lembrar, né, que React são funções que retornam marcação. Então é o que ele está fazendo aqui, né? Ele está exportando essa função que se chama app e que está retornando essa marcação que é esse componente aqui. Aí isso aqui é para definir um componente app que inicializa cada minha página do meu site. Aí esse document aqui é só para configuração também de como vai ser renderizada as páginas do site. Aí ele aqui especifica como é que é o head, o body. Aí aqui eu posso trocar a linguagem da minha aplicação, vou colocar aqui PTBR. E beleza, acho que essa é a única edição que a gente precisa fazer nesses arquivos, app document, por enquanto, porque é uma coisa, né? Aqui no app eu falei que ele está editando esse como componente chamado app, que é um componente que é utilizado para renderizar cada página da minha aplicação. Então, por exemplo, a minha página que eu estou mexendo atualmente é a homepage, né? E ela está vindo aqui para esse componente aqui. Essa variável aqui, vou dizer assim, está armazenando a minha página atual. E eu estou retornando, ou seja, eu estou renderizando ela aqui nesse return, né? Então aqui eu estou exibindo a minha página atual. Aí com isso eu posso fazer layouts padrões para minha página. Então, por exemplo, deixa eu fazer o seguinte. Se eu vim aqui, criar uma tag fantasma, jogar meu componente para cá. E aqui eu vou criar, por exemplo, um componente que eu vou criar com React chamado navbar, que vai ser a navbar do meu site. Ainda não criei, então vai dar erro aqui. E um footer, por exemplo, né? Então, eu vou criar esses componentes navbar e footer. E aqui eu estou definindo nesse meu underscore app.tsx o layout para minha página. Então, todas as minhas páginas, elas vão ter em cima dela uma navbar e embaixo um footer. Isso por quê? Porque esse meu componente aqui, chamado component, ele está justamente renderizando a página atual que eu estou mexendo no meu site. Então, para cada página atual que está aparecendo no meu site, em cima dele tem uma navbar e embaixo tem um footer. Aí, então, esse arquivo aqui, né, ele é bom para a gente editar layouts para a nossa aplicação, né? A gente vai fazer uma navbar, só que a gente ainda não fez ela aqui agora. Também só para falar, né? Por que eu criei essa tag fantasma aqui, né? A gente chama isso aqui de fragmento. Pela própria definição do que é componente em React. Componente React são funções que retornam uma marcação. Então, se eu, por exemplo, tirar essa tag aqui, o meu código aqui ele vai reclamar que eu estou retornando duas marcações nessa minha função. E isso não pode. Então, por isso eu faço uma tag py, onde nessa minha tag py eu jogo essas tags filhas aqui. Aí aqui ele para de reclamar. Boa, beleza. Aí aqui ele para de reclamar. Aí o que ele reclama aqui é só que eu não tenho esse meu componente navbar. Então, você sempre retorna só uma marcação na função do seu componente, né? Do seu componente. Aí essa tag fantasma ela é útil para isso, né? É uma tag que ela não tem significado, ela é fragmento, você não consegue editar ela, mas é só para evitar qualquer tipo de bug ou problema na hora que você está fazendo o seu componente. Beleza? Vamos tirar aqui, vamos deixar assim por enquanto. Aqui ele tá no meu layout aqui, né, do meu site. Eu tô falando só que é para ele renderizar a página atual. A página atual que eu tô mexendo é essa aqui, né? É a minha homepage. E vamos falar agora da sintaxe de como a gente cria, então, componentes com React. Bom, componentes são funções que retornam marcação, né? Aqui, então, eu estou criando uma função chamada home. Eu estou exportando ela, aí esse export default aqui é importante, para poder ser renderizado aqui no meu app, para ele vir aqui no meu app e ele ser renderizado na web. E essa função, ela tem a seguinte característica, né? No return dela, eu vou ter uma marcação que eu vou criar para poder ditar como esse meu componente ele vai ser exibido. E aqui antes do meu return, eu posso ter algumas lógicas de dados para configurar a dinamicidade desse meu componente, porque um componente ele não é só visual,
ele não é só um botão que ele está só lá existindo, né? Quando eu clicar no botão, ele vai ter que fazer alguma coisa. Então aqui eu vou definir toda a minha lógica desse meu componente. Só que a gente não vai aprender isso na aula de agora de React. No React a gente vai aprender só a parte mais visual mesmo. Mas na próxima aula a gente vai poder fazer um botão que ele faz alguma coisa mesmo, sabe? Que, sei lá, ele conta algum número, ele cria alguma coisa no nosso site, enfim. E beleza, então essa é a sintaxe de um componente React, né? Ela é bem padrão. Então toda vez que você for criar um componente no seu site com React, né? Ele vai ser dessa mesma forma. Você vai dar um export, default, aí function, aí você vai nomear, então, my component, e você vai retornar aqui alguma marcação. Então, não existe tag G1, né? Você vai retornar aqui um H1 meu componente. Beleza, isso aqui é como você faz um componente em React. Essa é a função, essa é a sintaxe JSX ou no caso TSX. Então toda vez que você vê um arquivo, né, .tsx, está dizendo que nesse arquivo tem algo semelhante a isso aqui, tá? Então tem uma função que está retornando alguma coisa, alguma marcação. Beleza? Então agora a gente já introduziu o que são componentes em React, o que é a sintaxe para a gente poder fazer esses componentes. Deixa eu pegar aqui na minha colinha qual é que é a próxima parte da aula então. Tá, agora a gente vai falar de componentes alinhados e de como a gente chama os nossos estilos nesses componentes, para a gente já poder finalizar a aula então. Depois falar de props, na verdade. Então, vamos começar falando como é que a gente faz componentes alinhados, tá? Aqui, vamos botar aqui para o meu layout. Suponha que eu quero agora criar, fazendo o meu layout para esse meu site, ou seja, para todas as páginas desse meu site, eles terem isso, uma navbar em cima deles. Então, aqui, eu vou criar com o React um componente chamado navbar. E como é que eu faço isso? Então, para começar, aqui em Source, que é onde fica a nossa aplicação, a gente vai criar uma pasta chamada Components. E aqui a gente vai criar os componentes que a gente pode chamar nas páginas do nosso site. Então, por exemplo, aqui a gente vai criar agora uma navbar para a gente chamar no layout do nosso site. A sintaxe, né, de escrever um componente com React: export default function navbar. E aqui a gente vai retornar. Vamos escrever aqui agora a tag nav. E vamos colocar aqui só um H1 primeiro, só falando esta é a navbar. E vamos ver se isso aqui vai funcionar, tá? Então, cria aqui esse componente padrão. Vamos vir aqui e vamos agora importar ele que eu acabei de criar. Olha que coisa legal também, tá? Para importar esses componentes que eu crio no meu source no meu projeto de Next, ele é entendido por isso aqui. Então, quando eu colocar esse arroba barra, eu estou falando source barra alguma coisa. Então, no meu source barra components, eu estou pegando esse navbar. Aí eu estou importando esse meu componente que eu acabei de criar aqui. Tá? Então agora eu importei esse componente que eu criei, chamei ele aqui no meu app, onde eu defino o layout do meu site. E vamos ver se ele está aparecendo aqui agora. Vamos vir aqui. E aqui tá. Não, ele deu um erro de alguma coisa. Tá. Tá, beleza. Ele estava reclamando porque eu não podia colocar um H1 dentro dessa minha tag nav, né? Eu teria que colocar uma div aqui para colocar um H1 dentro. Então, aqui eu coloquei essa lista não ordenada, né? Com esses itens aqui: home, contatos e cardápios. Que são as coisas que a gente vai ter na nossa navbar, né? Vou estilizar esse aqui depois. Além disso, também vou ter um L aqui. Com, por exemplo, entrar. E aqui registrar. Meu Deus. Beleza. Tá, então aqui ficou o HTML da minha navbar. Aqui eu coloquei como LI e coloquei só esse home, mas é porque a gente não está falando ainda de
adicionar interatividade nesses componentes, né? Mas depois eu poderia colocar um link ou um botão, né? Sendo para eu levar para a página da home, para levar para a página de contatos, para levar para a página de cardápios, ou para logar ou para registrar. Então eu poderia colocar um link aqui, mas como a gente não está falando de interatividade, eu coloquei só esse Lzinho aqui mesmo, só para mostrar a estilização de como fazer uma navbar, sabe? Então, beleza, aí eu criei aqui essa minha navbar, ela está sendo exibida aqui, só que ela está sem CSS aplicado, né? Ela está dessa forma aqui, ela está meio feia. Chamei ela aqui no meu app. Aqui esse componente é a página que é atual, né? Então, beleza. Vamos agora, como é que a gente faz para aplicar CSS nesse meu componente aqui? A gente vai vir aqui em Styles, a gente vai criar agora um navbar.module.css. Aí beleza, você escreve aqui o CSS, eu peguei já de uma colinha já de um repositório teste que eu tinha feito. E como é que a gente vai chamar ele aqui? Primeiro a gente tem que importar esse meu módulo CSS, né? Então eu vou aqui import styles from. Aí aqui no meu source eu vou em styles e vou pegar aqui navbar.module.css. E aqui como é que a gente define, né? Para cada tag, você vai colocar no class name dela. Você vai pegar do styles o objeto de styles que vai se referir a essa tag. Então, por exemplo, aqui em navbar.module.css, eu criei esse objeto de estilo aqui, esse navbar. Então aqui, na tag nav, eu vou referenciar pelo class name tal estilo, styles.navbar. E a mesma coisa aqui para o L. Então, por exemplo, aqui, eu vou referenciar por meio do class name o estilo styles.navbar. O L é o nome que eu defini aqui, né? Então, ponto .l. Eu defino também esse ponto .li aqui. Então, eu fiz isso. Aí que eu fazer a mesma coisa. No caso, fazer assim, né? Class name, aí styles, ponto .li. Mesma coisa pra cá. Aí, vamos só acelerar o processo. Ok. Ok. Vamos ver se isso funcionou? Aí, funcionou. Aí essa aqui é a navbar que eu tinha feito lá de forma bem básica. Só para exemplificar, nada aqui está fazendo nada, porque aqui não tem botão, não tem link nem nada. Então a navbar só para formar um estilozinho padrão. E assim que a gente consegue chamar então estilos que a gente criou em CSS para os componentes que a gente está fazendo aqui no React. A gente cria aqui no módulo CSS, a gente vai criar nossos objetos de estilo. Aí eu criei o objeto navbar, o L, esse LI, e estou chamando aqui nas minhas tags os estilos que eu quero referenciar para tal tag. Beleza, aqui eu criei minha navbar, chamei ela aqui no app, né? E agora vamos editar melhor essa minha homepage aqui, né? Porque por enquanto ela só tem esse H1 aqui, né? Retornando esse Hello World. Então beleza, apagamos aquele H1 aqui, vamos adicionar esse aqui. É um HTML que eu já tinha feito, que isso aqui vai ser uma seção para a introdução do nosso site, né? Então ele vai ter aqui um H1 falando bem-vindo ao site da aula de React, e um botão que é só um botão ilustrativo, só para a gente mostrar como é que fazia um botão aqui. Ele vai ficar dentro de uma div, só para melhor formatação de como vai ser essa nossa seção de introdução, né? Vamos fazer a mesma coisa lá para os estilos, então aqui aí ele já tem aqui o arquivo quando eu criei o repositório, né? Esse home.module.css. E vamos jogar aqui os estilos para essa nossa homepage, né? Então, beleza. Novamente eu já tinha feito aqui toda uma estilização que vai ser até mais pra frente para outros componentes que a gente for fazer. E vamos só chamar eles no nosso index, né? Então, beleza. Então vamos chamar ele aqui. Primeiro a gente tem que importar isso, né? Então vamos dar aqui um import styles from. Aí a gente vai chamar aqui em styles home.module.css, e agora a gente vai referenciar aqui com as minhas tags por meio do class name. Então styles. Aí aqui foi section, se não me engano, o primeiro que eu criei. Só para confirmar. Isso, section, title, bottom container, bottom. Ok. No meu H1 aqui, styles.title. Aqui, class name, styles.bottom container. E aqui no meu bottom, styles.bottom. Beleza? Fizemos aqui então já essa seção de introdução. Aí ele está falando aqui. É porque nos meus estilos aqui, no meu home.module.css, eu estou definindo aqui para minha main esse background aqui, né?
Esse, por sinal, eu tentei colocar ele aqui. Então, por exemplo, class name styles.main, tá? E aqui ele tá tentando importar, deixa eu apagar esses arquivos aqui para não me confundir. Aqui ele tá tentando chamar, né, esse arquivo aqui, né, porque eu não tinha adicionado aqui, deixa eu adicionar ele. Todos os arquivos estáticos, né, que a gente vai precisar utilizar como imagens, ícones, é bom você colocar nessa pasta public. Então, beleza, aí eu peguei da internet esse background aqui de espaço só para deixar mais bonitinha a página, sabe? Então, beleza, agora ele tá aqui na pasta pública, aí eu tô chamando ele aqui no meu CSS para homepage, né? Para definir aqui esse background image, e aqui no meu index eu tô estilizando essa minha main que tá tendo esse meu background image. Vamos ver como é que está ficando aqui na página? Então, tá aqui. Beleza, a gente fez aqui a nossa navbar, essa seçãozinha introdutória, esse é meu background. Aqui é o meu botão ilustrativo, que é... Bom, esse aqui é só CSS, né? Como é que eu tinha feito ele aqui no CSS. Aqui são os estilos da minha section, do meu title, e aqui tá o estilo do meu botão. Só para deixar ele mais bonitinho, é tudo isso aqui. Enfim. Então, ok. A gente fez aqui agora esse componente aqui, essa section de introdução. Agora vamos fazer uns cardzinhos aqui bem aleatórios, só pra gente ver como é que a gente faria isso, né? Então, vamos criar mais um componente aqui. O componente vai se chamar generic card.txt. Ele vai ter a sintaxe, né? Export default function generic card, começando com letra maiúscula. Ele vai retornar, meu Deus, uma marcação. Aí a marcação que ele vai retornar vai ser o seguinte: ele vai ser uma div, onde nessa div eu vou ter um header. Aí nesse header vai ter algum título para esse meu card. E ele vai ter uma outra div com algum conteúdo. Beleza. Vamos chamar aqui agora, lá no meu index. Isso, né? Vamos criar uma seção para isso. Aí nessa minha seção, a gente vai chamar esse meu generic card. Então aqui ele já importou para mim. Aí ele importou aqui de components generic card, certo? E aqui ele já está então com o nosso componente importado. Tá aqui, né, ele, só que ele está sem estilo nenhum. Vamos aplicar uns estilos que eu já tinha feito aqui no meu home.module CSS, que é cards container. Então, aqui em... Deixa eu apagar esse document. Esse aqui é da minha homepage, esse aqui é meu web layout, a gente não vai mexer mais. Global CSS também não vai mexer mais, tá? Então, vamos importar para esse meu arquivo aqui os meus estilos da minha homepage que eu tinha definido. Então, styles, home.module CSS, class name styles.cardsContainer, aqui eu não lembro como é que eu tinha definido, foi card title. Aliás, não, aqui é card só. E aqui é card title. Class name styles. Aí aqui, se eu não me engano, era card content. Isso. Card content. Ok. Vamos ver. Aí aqui ele já estilizou esse meu cardzinho com os estilos que eu tinha criado. Vamos vir aqui agora no index. Aí aqui eu tinha feito um estilo para esse aqui também, que era styles.cardsContainer. Ok, que era só para centralizar, dar um wrap também, né? Um flex wrap. E beleza. Então agora que a gente fez o nosso cardzinho, e olha que legal, né? Se eu vir aqui, aí vamos colocar aqui vários generic cards. Aí ele ficou assim, né? Aí tem vários cardzinhos aqui. Vai ter mais dinamicidade, tá? Quando a gente for para a próxima aula de React. Eu vou poder mostrar, por exemplo, como a gente vai criar um card, ou deletar um card, ou exibir vários cards, sem precisar ficar dando esse Ctrl+C, Ctrl+V. Isso aqui, como é uma aula mais básica, né? Então fica meio feio assim mesmo. Mas aqui tem os nossos cards, e aqui a gente está mostrando como é que a gente cria componentes para ir construindo a nossa página, né?
Essa é a intenção dessa aula. Então, beleza? Deixa eu apagar isso aqui agora. E vamos lá. Já mostrei aqui então como é que a gente chama componentes que a gente criou com o React dentro de outros componentes que a gente está fazendo. No caso aqui em Page são componentes que são páginas. Aqui em Components são componentes que eu posso chamar nessas minhas páginas. Por exemplo, eu criei aqui esse meu componente chamado Generic Card, né? E estou chamando ele aqui na minha home page. Eu criei esse meu componente navbar e estou chamando ele no layout do meu site. E beleza. Só que agora tem mais algumas coisas que a gente pode aprender sobre componentes, que é props. O que são props, né? Bom, componentes são funções, né? E funções elas podem receber parâmetros, né? E esses parâmetros eu vou utilizar aqui na minha função para poder retornar coisas personalizáveis na minha marcação ou para poder mexer na minha lógica de dados que eu estou implementando nesse meu componente. Então, beleza. Como toda função pode receber parâmetros, a mesma coisa é válida para componentes. Eu posso conseguir receber dos meus componentes aqui parâmetros que eu vou passar na hora que eu estou chamando essa minha tag. E como é que eu vou chamar ela, né? Aqui, por exemplo, no meu index, quando eu fiz esse generic card aqui, eu poderia passar aqui para ele um tal de title que é igual a meu título. Beleza. Só que aqui ele está reclamando que não existe definido nesse meu componente generic card nenhum title, né? Como é que eu defino isso, né? Aqui em generic card, vou abrir chaves, title, e aqui é coisa do TypeScript, né? Eu tenho que definir quais que são os tipos dessa minha função. Então, generic card, title é um string, e que eu posso definir, no caso é a sintaxe generic card props. Pronto. Aqui eu estou definindo que esse meu componente generic card, ele pode receber este parâmetro aqui, que se chama props, né? Ele pode receber esta prop, chamada title, que eu vou poder passar ela, por exemplo, aqui. Então aqui, eu venho e passo title. Falta só falar uma coisa, né? É possível escrever código JavaScript ou TypeScript dentro dessas minhas marcações, né? É só eu colocar essas chaves aqui. Então, por exemplo, aqui se eu escrever qualquer coisa, vai ser interpretado como um string. Quando eu colocar chaves aqui, aí que eu posso escrever código JavaScript. Então, 1 mais 2 igual a 3 e beleza, enfim. Então aqui, quando eu abrir essas chaves, eu estou conseguindo passar a minha variável title, que é uma prop que eu recebi quando eu chamei o generic card. Aí aqui no meu index eu já estou passando essa minha prop, aí ele dá até problema que se eu não passar, por exemplo, se eu não passar nada, ele vai reclamar, né? Que esse meu componente ele exige essa prop title. Isso é porque eu defini aqui que title ele é obrigatório, né, pelo meu tipo. Mas se eu colocar, por exemplo, interrogação aqui, aí já não dá mais bug, né? Aí não dá mais problema. Eu defini que title é opcional. Mas eu quero que tenha um title? Não, vamos colocar como se não pudesse ter. Aí, se eu vier aqui, ele está sem título. Quando eu coloquei aqui essa minha prop title, aí eu coloquei aqui meu título. Aí aqui aparece um título. Então assim que a gente consegue passar parâmetros para esses meus componentes, para deixar eles mais personalizáveis. Isso é chamado de props. Então assim que a gente consegue passar props para esses meus componentes. E tem uma prop em especial que é bom a gente se falar dela aqui agora, que é uma prop chamada children. O que é children? Por exemplo, dessa minha tag section aqui, né? Eu passei dentro dessa tag section como filha dela essa tag h1 e essa tag div. Então h1 e div são children desse meu section. Eu posso conseguir passar aqui para o meu generic card um children para ele também. Então, por exemplo, tem esse generic card aqui. Eu vou abrir essa tag e vou passar dentro dele uma tag chamada, uma tag p, no caso um span, falando aqui meu conteúdo. Então eu estou definindo que esse meu componente aqui, ele vai receber, além da prop title, que é o título desse meu card, ele vai receber um filho, um children, que seja esse span, e o que eu passar aqui como children dessa minha tag generic card vai ser o conteúdo desse meu card. Então, por exemplo, estou passando o meu conteúdo aqui, eu quero que isso seja o conteúdo desse cardzinho que vai exibir aqui.
Só que eu ainda não defini isso, né? Como é que eu vou definir isso? Se eu salvar vai dar problema, eu acho. Não deu problema. Mas aqui em Generic Card, como é que a gente vai fazer isso, né? É, Primeiro vamos definir aqui o type disso. Para definir isso, deixa eu apagar isso aqui. É o seguinte, eu vou falar que o tipo dessas minhas props para esse meu componente, ele vai ser do seguinte tipo, ele vai ser um react ponto props with children. Aí eu vou abrir aqui menor que e maior que e vou colocar aqui coisas que vão vir a mais. Então title string. E aqui eu consigo chamar children. Vamos ver se fez sentido aqui. Eu estou definindo que as props desse meu componente aqui vão ser desse tipo. E se a gente passar o mouse aqui, a gente consegue ver como é que é esse tipo aqui, né? Ele tem um title, que é um string, e ele tem um children, que é um React Node. React Node é um tipo que ele pode ser string, number ou alguma tag HTML ou tag React. Esse é o tipo React Node, né? Então, eu estou chamando ele aqui children, e quando eu vim aqui, e vamos passar ele aqui dentro dessa minha div. Vamos ver se isso vai funcionar? Parece que está funcionando, né? Aqui no meu index, por exemplo, eu estou passando como título desse meu generic card um spam com o meu conteúdo. Ele está sendo exibido aqui como conteúdo desse meu card. Se eu passar, por exemplo, agora, sei lá, um botão com botão de conteúdo e vier para cá, aí o conteúdo desse meu card vai ser esse botão de conteúdo aqui. Tá vendo? Então eu estou recebendo aqui nesse meu generic card esse children aqui, que é esse botão. E aqui na definição desse meu componente, eu estou recebendo ele aqui como parâmetro. Aí é padrão do React, né? Ele reconhece automaticamente que parâmetros em que se chamam children, quando eu estou recebendo componentes, eles automaticamente é tudo que eu estou passando aqui dentro dessa minha tag, tá? Então isso aqui é questão padrão. Se eu, por exemplo, colocasse batata, não ia funcionar, tá? Se eu colocasse aqui batata e chamasse aqui batata dentro, isso não ia funcionar, tá? Então, parâmetros que se chamam children é padrão do React, ele já identifica como sendo o children que a gente está passando lá na minha tag. Então, beleza? E aqui é só como eu posso definir o type das props desse meu componente, né? Eu estou definindo que as props desse meu generic card, eles são props de um componente React com children, e além desse children, eu também tenho um title que é um string. É basicamente isso que diz, né? Essa sintaxe aqui. E é exatamente o que eu estou passando aqui, né? Nessas minhas props desse meu generic card, eu estou tendo um title que é um string, um children que é um React Node, aí eu estou definindo aqui o tipo e estou chamando ele aqui dentro do meu componente. Outra sintaxe também que vocês têm que se atentar é que essas minhas props, eu coloco elas dentro de chaves, tá? Se eu tirasse essas chaves aqui, ia dar problema, tá? Ia dar pau, né? Eu consegui rodar, não identificar que era props, enfim. Então, aqui eu coloco dentro de chaves, aí eu defino os meus tipos, chamo no meu componente, e aqui eu consigo passar tanto meu children quanto meus componentes para eles ficarem mais personalizáveis. Do mais, acho que é isso. Deixa eu pegar aqui na minha colinha só para ver se tem mais alguma coisa que falta eu falar. E bom, então basicamente é isso então, é isso que tem para falar de React. É assim que a gente usa essa biblioteca para a gente construir UIs da nossa web. Aí o framework Next, né, ele está usando o React, ele está automaticamente já renderizando aqui para a web o que a gente está construindo com o React. E a gente mostrou então como a gente constrói componentes com React, que é uma sintaxe de função que retorna uma marcação. A gente pode colocar componentes dentro de componentes. A gente, para diferir, coloca componentes criados com React começando com letra maiúscula, tags HTML começando com letra minúscula. A gente pode passar props para esses meus componentes, para eles ficarem mais personalizáveis. Eu posso passar children para esses meus componentes e conseguir chamar eles aqui no componente por meio desse parâmetro aqui chamado children. Ele automaticamente identifica que é um children que eu estou passando no meu componente. E aqui eu consigo definir os tipos para essas minhas props, para o meu TypeScript não reclamar. Então, beleza, em resumo é isso que teve na aula de hoje. E tamo junto.